senhores vereadores, 16 horas e 10 minutos. Estamos iniciando a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objeto investigar denúncias de irregularidades na distribuição das casas do programa Minha Casa Minha Vida. A reunião não vai seguir uma pauta, mas a intenção da reunião é ser bem objetiva no sentido de redigir os primeiros requerimentos de informações. Então, eu quero agradecer ao vereador Marcos Zanetti, ao vereador Ademar Dorschmidt, ao vereador Reinaldo Rocha, aos assessores aqui presentes. O vereador Luiz Johan já está chegando, Eduardo Celestino, ao Brito, que acompanha, seu Hélio, que não perde uma. Então, eu quero sugerir inicialmente, e aí eu peço, doutor Eduardo, o senhor vai fazer a redação final para a gente da requisição que a gente quer fazer, de documentação, pode ser? Eu tenho mais ou menos um esboço aqui que me foi entregue. O Celestino, por favor. Então, como sugestão, e aí abro a palavra já para os demais membros da comissão, eu acredito que o primeiro passo para que a gente possa ter no que se pautar nesses primeiros dias é solicitar a Caixa Econômica para que remeta a esta Câmara, a esta CPI, todos os processos de todas as casas entregues desde o início do programa no município de Toledo. Não tenho o número exato, mas tenho a informação de que aproximadamente 2.700 casas foram entregues. Me fora dito que 2.400 e há poucos dias 315 casas foram entregues no conjunto residencial da Mata. Então, o primeiro requerimento que eu preciso só deixar ele, enfim, redigido na forma correta, seria no sentido, então, eu gostaria que esse pedido fosse feito de duas formas. Na verdade, um pedido para que fosse enviado ao relator Marcos Zanetti, à comissão. Primeiro, a relação destas 2.700 moradias que foram financiadas pela Caixa, de forma mais objetiva, enfim, qual é a casa, a quem foi entregue, enfim, a família, a pessoa que assina o financiamento, e também a solicitação para que a Caixa envie. Eu imagino que eu sei que quem faz a relação, a sequência das famílias que devem ser beneficiadas com a Caixa é o município de Toledo, a Secretaria da Assistência Social. Eu imagino que a Caixa não receba simplesmente a relação daqueles que deverão ser beneficiados, porque acredito que o município deve também, não conheço a forma, enfim, qual é a normativa, mas eu imagino que o município também encaminhe para a Caixa Econômica as razões desta família estar sendo beneficiada. Então, a solicitação para a Caixa Econômica seria para que encaminhassem a relação de todos os beneficiados e também o cadastro, se este foi enviado, ou as informações que justifiquem o benefício a essas famílias. Então, doutor, eu pergunto se fui claro ou se tem alguma sugestão no sentido de como formatar este requerimento à Caixa. Se me permitir, senhor presidente, claro. Só para deixar claro, existe um período de tempo, esses 2.700 contratos dizem respeito a contratos que foram estabelecidos em vista de algum benefício do poder público, esses 2.700? Não, são as 2.700 casas já entregues. Então, na verdade, já foram entregues 2.700 habitacionais do município. 2.000, a informação que recebi é que já foram entregues 2.700 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Vereador Ademar. Me concede uma parte, até, claro. doutor Eduardo. Eu acredito que o presidente, assim eu entendo, que está se referindo do último período de 8 anos, mais ou menos, é isso, que foram entregues 2.700 casas. Porque, anterior a isso, nós tivemos entregas de diversos conjuntos habitacionais. Onde eu moro é um antigo conjunto habitacional que faz 20 anos... Não, mas o programa não se chamava Minha Casa Minha Vida. É específico do programa Minha Casa Minha Vida. Do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que seria isso, é o objeto da CPI. Isso. Okay. Seria dos últimos 8 anos, então.
É mais ou menos isso, né? Eu não tenho certeza, por isso que eu disse do programa Minha Casa. É o objeto da CPI. Irregularidades do programa Minha Casa Minha Vida. Esta informação que o Ademar me traz, na verdade, tem pessoas que estão aguardando desde 2004. Eu tenho a impressão que é dos últimos 10 anos, mas eu não tenho certeza. Me foi trazida a informação que desde 2004 existe esse programa Minha Casa Minha Vida. Pode ser que seja um pouco antes. Então, na verdade, eu gostaria... do programa. Repito, isso. Esse é o objeto da CPI, do programa Minha Casa Minha Vida, e, enfim, sendo objetivo, eu creio que sejam 2.700 casas. Pode ser que essa informação não seja exatamente as casas entregues, mas o que nos foi dito é que 2.700 casas foram entregues do programa Minha Casa Minha Vida. Dentro dessa informação, essas 2.700 casas são aquelas que tiveram participação do município ou podem ser de outros programas? Só de participação. A intenção isso, corretamente. Eu acredito que essas casas, enfim, a informação é essa. Não quero ser repetitivo, mas cabe ao município, através da Secretaria da Assistência Social, relacionar as pessoas que devam ser beneficiadas. Senhor presidente. Vereador. Sim. Não, agora. Vereador Marcos Zanetti. Doutor, já que foi tocado no assunto, ontem nós falávamos aqui na reunião com o doutor Fabiano, e aí me surgiu essa dúvida em relação ao objeto da CPI, e segundo ele, haveria essa possibilidade de estar investigando também, e aí eu até pedi para a minha assessoria para tentar levantar a seguinte dúvida. Programa Minha Casa Minha Vida. Ele existe, esse programa Minha Casa Minha Vida, que é a distribuição das residências que passa pela triagem da assistência social do município, e existe o programa Minha Casa Minha Vida, que é a parte privada, vamos dizer assim, que é pelas imobiliárias. Aí numa conversa ontem, ele falou, existe a possibilidade também de estar investigando, porque existe uma série de irregularidades aí também, que eu penso assim, o governo federal lança um programa com o intuito de beneficiar pessoas que ganham até X valor. Aí vem as imobiliárias, né, e aí cobram aqueles 15, 20 mil reais por fora, que, ao meu ver, está cerceando o direito dessas pessoas terem, porque se a pessoa hoje tem a renda familiar de R$ 1.500, R$ 1.700, que é o que se encaixa no programa das imobiliárias, ela não vai ter condições de fazer um caixa. Quando ela conseguir acumular esse montante para dar de entrada, o valor já subiu. Então, eu acho que acaba inviabilizando. E assim, muitas pessoas que eu conheço reclamam dessa situação desse contrato de gaveta. Então, onde que eu vejo a irregularidade? Se a Caixa Econômica Federal, o engenheiro que faz a avaliação do imóvel, ele avalia em R$100 mil, eu acho errado, né? E essa questão, por exemplo, das imobiliárias cobrar esse valor por fora desse contrato de gaveta. Aí é onde que está a minha dúvida. A CPI diz, requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias de irregularidades na distribuição das casas do programa Minha Casa Minha Vida do município de Toledo. Essa palavra distribuição, ela acaba engessando para que se fique só nesse âmbito do município, ou existe realmente essa possibilidade de estar englobando essa parte privada do programa? Senhor presidente. Já lhe passo a palavra. Na verdade, aqui, a distribuição, por extensão do que está escrito aqui, visto que não está expresso, se tivesse escrito aqui a distribuição das casas do programa Minha Casa Minha Vida pelo município de Toledo, seria relativo ao poder público. Agora, no município de Toledo, são todas as casas do programa Minha Casa Minha Vida que foram edificadas no município de Toledo. Então, a CPI não está dizendo que é pelo poder público, está dizendo que é no município de Toledo. Doutor? Essa é uma discussão que já travei com o vereador Tita, no sentido de que o objeto desta CPI está muito abrangente. Isto implica dizer em grandioso trabalho, e às vezes o grandioso trabalho não sendo realizado, nós não chegaremos no objeto. A competência da nossa CPI diz respeito a fatos municipais, acontecidos no município de Toledo, mas que dizem respeito a recursos públicos. Eventualmente, se no curso da CPI, que o objetivo é, o que tudo indica, o fura-fila a ser investigado, se vislumbrar outras hipóteses que mereçam investigação, pode haver o desdobramento em outras CPIs.
Minha recomendação é que a gente circunscreva o objeto da CPI ao objeto inicial dela, a razão inicial dela, que seria o fura-fila. Outras questões podem ser apuradas. Senhor presidente, só para deixar claro, o requerimento que o senhor fez foi aprovado por todos da CPI, para a gente poder registrar? Só isso? Todos? Sim. A votação? Isso. É que a gente precisa registrar daí, se todos concordam com isso, com o primeiro requerimento. Deixa eu só, desculpa, Ademar, só, na verdade eu não concluí a minha primeira fala aqui, que é no sentido dos requerimentos que nós gostaríamos de encaminhar nesta primeira reunião. Então, a primeira seria a Caixa Econômica, nos termos que já disse, e o segundo requerimento é direcionado, de informações, direcionado ao município, para que o município, aí eu não sei se divide-se entre Secretaria de Habitação e Assistência Social, onde quer que estejam, mas, enfim, para o município, para o Executivo Municipal, encaminhar para a CPI, para o Legislativo Municipal, a relação detalhada de todos os inscritos para serem beneficiados no programa Minha Casa Minha Vida no município de Toledo. Presidente, só me conceda uma parte. Eu vejo o seguinte, diante da explanação do doutor Eduardo, que realmente contribui com a situação no momento, nós queremos buscar o fato. Qual é o fato? É a questão do fura-fila. Então, eu vejo pertinente, o presidente, o jurídico aqui, os servidores e os demais vereadores, a gente convocar todos os assistentes sociais que passaram pela habitação. Porque, através delas que eram feitas as seleções. Então, por diversas vezes, enquanto eu, vereador, a pessoa chega aqui, você vai lá e conversa com quem? Com a assistente social, apresenta para ela a situação do mutuário que está buscando o direito da casa própria. Ponto. O que nós precisamos saber, se havia alguma pressão de alguma autoridade, né, que empunhava a situação de contemplar fulano de tal. Então, para isso, depois de termos esse relatório das pessoas contempladas, eu vejo que é pertinente, no primeiro momento, a gente convocar as assistentes sociais que por lá passaram. Eu vejo que aí nós vamos encontrar o foco da questão do fura-fila, porque é elas que fazem o trabalho, né, vereador Reinaldo? São elas que fazem o trabalho da questão de seleção do mutuário, porque através da assistente social, feita a visita nas casas e tudo, que é concluído o calhamaço de documentos, que vai ser encaminhado, então, ao órgão competente, que é a Caixa Econômica. Então, quem pode fazer isso? Quem é a pessoa, né, que designa a questão do cadastro do mutuário à Caixa Econômica? Era diretamente, então, na Secretaria da Habitação, através da assistente social. Então, eu acredito que ali é que a gente vai encontrar a situação do fura-fila ou não. Uma parte, senhor presidente. Claro, vereador Reinaldo Rocha. É a questão do critério para a distribuição das casas, porque quando você conversa com a pessoa que está na fila, ela diz o seguinte: olha, eu não fui contemplado. Então, nós temos que saber o critério, porque se foi via sorteio ou não, porque a imagem que se vende aí fora é que é feito um sorteio. E eu nunca vi esse sorteio acontecer. Então, é isso que nós temos que deixar bem claro, porque aí fora as pessoas pensam que é um sorteio para ver quem vai ganhar ou não a casa. Presidente, só 15 segundos. Me ocorreu uma situação, vereador, essa semana passada. Uma senhora veio com o protocolo de 1995 da Coapar. Ela tinha 3 filhos menores. Hoje, claro, os filhos já cresceram, já estão casados, enfim. Mas ela continua sem casa, sem teto. Como que nós... Agora, qual é o critério que essa senhora vai ter para adquirir a casa, se hoje está ela e o esposo? Aí, quando ela vai fazer o recadastramento, fala, não, mas a senhora não tem filho menor, não sei o quê. Mas, na época da inscrição dela, ela tinha 3 filhos menores. 1995. Então, veja... Qual é o critério de avaliação agora? Por isso que é importante essa fala do vereador Reinaldo. Qual que era o critério? Idoso, pessoas com necessidades especiais,
10 filhos, 9 filhos, 8 filhos e tal, né? Então, esse critério a gente precisa ter em mãos. Quero lhe dizer, vereador Ademar, que enquanto eu estive na Rádio Integração, falando sobre a CPI, ligou uma senhora, só para, enfim, para ver o que acontece. Esta senhora que ligou lá, que hoje é avó, tem inscrição desde 89 neste mesmo programa que você falou, e hoje em dia as condições sociais dela são muito distintas, porque os filhos já casaram, ela já é avó. Enfim, mas é só para não contradizer, mas para explicar primeiro qual é a necessidade, ao meu ver, e que a gente discuta aqui conjuntamente, eu acho que o momento de chamar, de convocar, se não vierem por simples convites às assistentes sociais, na verdade, é posterior. O primeiro momento, e que vai exigir que nós nos debrucemos muito, é que nós recebamos primeiro esta relação de beneficiados do município, a relação de todas as pessoas que estão cadastradas, esperando, e aí nós primeiro perceberemos todos os que já receberam e confrontaremos com todos os que estão na fila. De trás para diante, é evidente, nós pegaremos os que estão há 10 anos e eu acho que isso vai saltar aos olhos já de antemão qualquer irregularidade que possa existir, porque se nós pegarmos 20 pessoas, eu acho que esse vai ser o primeiro trabalho, as que estão há mais tempo esperando, perceber a situação social destas pessoas e confrontar com as que já foram beneficiadas, e perceber se alguém já recebeu o benefício e que está em melhores condições do que os que estão na fila. E aí o segundo momento de inquirição dos responsáveis pela distribuição certamente acontecerá. Mas primeiro a gente precisa ter os documentos. Nós não temos que perguntar para as pessoas primeiro por que ou alguém foi beneficiado sem a gente ter essa relação, que isso vai dar muito trabalho. Eu concordo com Vossa Excelência, tem toda a razão. Está coberto pelo manto da razão, mas de outra forma nós vamos esperar 30 dias, no mínimo 30 dias, sem trabalhos da CPI. Então, quer dizer, eu vejo assim, a gente talvez poderia estar antecipando já e ouvindo algumas pessoas, independente do resultado que vem depois. Porque eu acredito que alguma coisa sai dessa situação de quem era gestor, né, naquele momento, da questão dos cadastros que eram encaminhados à Caixa Econômica. Ok. Bom, eu repito e digo que eu discordo de Vossa Excelência que a CPI não vai trabalhar, porque imagina nós com 15 mil cadastros para serem analisados. Então, na verdade, nós temos muito trabalho e eu creio que, na verdade, e repito, no meu entendimento, e gostaria de ouvir os demais vereadores, o chamamento à oitiva das pessoas responsáveis deve ser depois de analisados os documentos. Na minha percepção é isso, e, na verdade, eu percebo que o trabalho de rua, por enquanto, não deva ser feito com as pessoas que estão ligadas ao poder público, mas às pessoas que foram beneficiadas com as casas. Eu acho que esta ida à rua é necessária, mas, repito, primeiro a gente tem que ter documentos, a gente tem que ter em mãos aqui os 15 mil processos para fazer a confrontação. Essa é a minha percepção. Presidente. Não tem problema, a gente precisa ter. Vereador Luiz Johan. Boa tarde a todos. Cumprimentos ao doutor e aos membros da CPI. Preciso fazer duas perguntas, duas observações. Doutor, existe uma lei específica, através do município, falando dos critérios da aquisição da casa, ou não existe? Existe uma lei específica com algo da Caixa Econômica determinando quais os objetivos, quais as dificuldades, quais os questionamentos da família em conseguir essa casa? Eu acho que o primeiro passo é isso. Teria que ter isso em mãos para cada vereador se basear em cima antes de convocar as pessoas para querer colocar elas para vir para discutir, porque de repente se chama pessoas erradas, porque às vezes pessoas desinformadas se põem na rádio, se põem no telefone, né, e para dizer que elas não conseguiram. Mas se ela não se encaixou, se ela não se enquadrou, eu acho que é uma questão de muito cuidado,
né, de chamar as pessoas para vir aqui para depor. Tem que se chamar as pessoas que realmente foram prejudicadas, né, nos caminhos. Então, são duas perguntas que eu gostaria de um esclarecimento, né, para não... Senhor presidente, eu e o Celestino estávamos conversando, até a título de recomendação, para incluir no ofício a Caixa Econômica e até mesmo ao município, a sugestão do vereador, conquanto à legislação, que nós temos uma série esparsa de legislação que a Caixa Econômica acaba emitindo, e um segundo, até para contemplar a sua vontade, e uma segunda questão é que o senhor pediu a lista dos beneficiários. Isso. E também solicitar ao município a lista dos cadastrados. É só para deixar claro no ofício, beneficiários que já receberam e cadastrados que ainda estão pendentes. Correto. É isso? Sim, okay. sim. E, Luiz, a legislação tem, então vamos solicitar para deixar claro também a Caixa Econômica. Sem dúvida. Ok? Que é federal a legislação, no caso. Só para deixar claro aqui que existe um professor de Direito da UniOeste que está preparando um material justamente para que nos traga, para nos trazer aqui, vereador Luiz Johann, existe a questão das políticas distributivas do Estado, que é justamente isso, quais são os critérios de distribuição justamente na análise da condição social dessas pessoas. Então, para mim, muito claro, que existem critérios, por exemplo, se é mãe solteira, se tem filhos. Então, claro que existem alguns critérios que acabam passando pessoas na frente. Então, este é o primeiro momento que eu repito que deve ser analisado, é perceber todos os que já foram beneficiados, qual era a condição social daquele beneficiário naquele momento e analisar na fila se alguém que fez a inscrição antes daquela pessoa ainda não foi contemplada. Deixo a palavra em aberto, se alguém quiser fazer uso. Senhor presidente, eu gostaria de explanar o seguinte. A CPI também ela não pode, na minha opinião, agir de forma muito lenta, até porque os vestígios, eles somem. Eles podem ser apagados. E nós já temos comentários aí que está acontecendo uma correria. Pessoas visitando casas, né? Pedindo a não confirmação de informações. Então, a CPI já está causando aí já está tendo uma repercussão. Então, se a gente demorar muito, quando nós formos colher as informações das pessoas, a gente pode estar correndo o risco de não ter uma prova nos depoimentos. Senhor presidente, assim, a única coisa, não que me preocupa, que eu vejo, enquanto a gente não tiver, então, esses documentos em mãos, a gente fica um pouco engessado, um tanto quanto engessado, né? Porque eu vejo assim, a legislação da distribuição, eu acredito que a gente consiga já, no Executivo, uma questão de cópia, né? Eu acho que é um documento público que a gente pode fornecer lá, através de protocolo, de alguma forma. Na verdade, não é público, né? Porque... Não, a normativa é pública. Desculpa, eu pensei que fossem os cadastros. Sim, a normativa é pública. E a questão dos cadastros, hoje, se o Executivo colaborar, eu acredito que na semana ele pode mandar para nós aqui, porque é uma questão do... É um banco de dados que pode ser feito uma impressão de uma lista, também vejo. Então, assim, a questão maior agora seria a Caixa Econômica, que aí é uma questão que nós vamos mexer com o órgão do governo federal, quer dizer, vai ter que ser notificado, talvez, em Brasília, eu não sei, que vai demorar mais essa situação. De outra feita, talvez, se essa comissão aí, cabe a doutora Eduarda nos auxiliar, se tem possibilidade de fazermos algumas reuniões, inclusive fora, inclusive, sei lá, dentro de bairros, alguma coisa assim, para ouvir a população. Nós precisamos ouvir, nós precisamos dessas pessoas que dizem que fulano de tal ganhou a casa e fazia um ano que morava em Toledo. Então, nós precisamos esses argumentos e aí, em cima disso, a gente pode fazer o trabalho que vai trazer para nós o fato que, então, é investigado. Eu vejo que a gente poderia, então,
antecipar alguma situação dessa, né, para a gente não ficar 30 dias agora na espera do documento da Caixa Econômica. Sem dúvida, vereador Ademar. Quero dizer, na verdade, essa reunião aqui é para definir quais serão as requisições dos documentos. Esse trabalho que Vossa Excelência está falando está sendo feito desde o primeiro dia em que disse que instauraríamos a CPI. Temos recebido diariamente pessoas em nossos gabinetes, estamos já fazendo o cadastro dessas pessoas, temos recebido presidentes da Associação de Moradores, enfim, este trabalho que correrá conjuntamente com a análise que faremos sobre os documentos, já está acontecendo das pessoas que têm vindo espontaneamente demonstrar sua insatisfação e, sobretudo, a sua condição social que não foi beneficiada. Então, isso está acontecendo, deve acontecer, e é um trabalho que deverá ser diário, independente da gente ter, repito, que se debruçar sobre tantos papéis. Este trabalho de colher informações das pessoas está acontecendo e deve continuar acontecendo. Vereador Marcos Zanetti. Perfeito. Eu acho que eu sigo na linha de raciocínio, acho que de todos, que enquanto nós esperamos esses documentos, obviamente que nós temos que avançar com a CPI. Então, eu estive agora à tarde no gabinete pensando, eu acho que nós deveríamos, se não sair daqui com isso pronto hoje, que talvez é difícil, mas que a gente já marque uma próxima reunião, no mais tardar para a semana que vem, para que a gente faça que trace aí um plano de ação, um plano estratégico e elencar aquilo da maneira que nós vamos trabalhar. Então, eu acho que tem que ter uma espécie de questionário padrão para que seja feita essa entrevista às pessoas, certo? Eu acho que isso deve existir e aí cada vereador tem que ter o acesso aonde diz lá, eu coloquei algumas coisas aqui, mas são óbvias, mas é interessante falar, o ano da inscrição, o número de cadastro, quantas pessoas compõem a família, quantos adultos e quantas crianças, se tem algum deficiente físico ou mental na família, alguém é beneficiário, ou alguém tem alguma doença grave, e renda familiar. Eu acho que essas são algumas principais dentro do questionamento, e aí que seria uma espécie de cabeçalho, e a partir daí ter uma pessoa do lado que tome o depoimento dessa pessoa, a pessoa vai falando, essa pessoa vai gravando, e que ela se comprometa antes já dessa entrevista em assinar e confirmar aquilo que ela está dizendo. Eu creio, porque vereador. é muito problema essa questão. Eu vi, me falaram, meu vizinho disse que o parente dele veio da onde está. A gente tem que descobrir aonde estão essas pessoas. E aí depois eu coloquei aqui os pontos a serem levantados, né? Então o vereador já falou todos os processos das casas entregues pela Caixa e pela Prefeitura. Então aqui eu acho interessante também, a gente tem que elencar quais são os principais critérios, saber quais são os principais critérios de triagem e avaliação das assistentes sociais. Qual é o critério número 1 de avaliação? É o número de pessoas? Tudo bem. Isso conta 10 pontos no critério de avaliação? Perfeito. Mãe solteira, tem prioridade em relação ao casal? Tem, está aqui, ponto número 2. Então, esses principais critérios de avaliação, essa triagem, a gente tem que saber isso aí, para a gente não chegar e dar com os burros na água. Chega lá e fala assim, escuta, mas não é assim que funciona. Então, a gente tem que estar ciente disso para saber com o que está lidando. Na Caixa também essa questão da parte financeira, qual é o critério? Qual é a renda máxima? Né? Como que funciona? É até a renda máxima ou quem é? Não, então aquele que ganha 900 ele teria uma vantagem em cima daquele que ganha 1.500 e assim por diante. O outro ponto também é questionar a Caixa Econômica e os órgãos competentes em relação às vendas e aluguéis das casas, que parece-me que a legislação, com o passar do tempo, ano a ano, ela sofreu algumas modificações. Então, um determinado período era aceitável, porque a partir do momento que o mutuário entrava na Caixa e pagava a prestação, ele era o dono. Apesar de ter a sua dívida com a Caixa, ele era dono e ele fazia aquilo que ele bem entendesse. Então, hoje, como que é isso? Hoje é possível, não é possível? Como pode, como não pode? A pessoa pode alugar? Porque se ela detém o poder do imóvel, eu acredito que aí é uma visão jurídica, se ela pode, se ela não pode. Então, tudo isso a gente tem que fazer. Eu anotei que a gente pediu uma cópia do formulário de preenchimento das assistentes sociais, sabe? E uma cópia do contrato de adesão da Caixa Econômica também. E, enfim, eu acho que estou fazendo algumas outras anotações e aí a gente sentar numa
não sei se há necessidade de ser gravado também as próximas, mas que a gente sente numa mesa redonda e vamos elencar e traçar uma meta e um plano de ação. Esse vai ser o primeiro passo, depois o primeiro passo e o segundo e assim por diante. Para que nesses talvez 30 ou 40 dias, até que cheguem em nossas mãos os documentos, quando nós chegarmos, nós já sabemos por onde nós vamos começar. Eu acho que esse é o ponto principal. Só uma observação aqui, senhor presidente. Eu vejo o seguinte, os vereadores que estão aqui, eu não tinha visto, vereador Luiz, os vereadores que estão aqui e o intuito dessa CPI é proporcionar à sociedade de Toledo um benefício. Esse é o fato, né, vereador presidente? O que nós temos que tomar um certo cuidado, e me preocupa um pouco, quando nós falamos da instituição Caixa Econômica. Então, assim, o que eu vejo? Nós precisaríamos que alguém da Caixa Econômica pudesse, nós não chamar talvez na CPI, ou que pudesse fazer uma explanação aos vereadores, o que de fato cabe à Caixa Econômica depois do recebimento, né, de toda a documentação do mutuário. Qual é o papel da Caixa Econômica? É fazer a aprovação do cadastro, instituir o mutuário, ponto final, é problema do cidadão. Para que a gente não traga, talvez, algum problema para o município de Toledo na questão, né, de construções de casas, da questão das casas Minha Casa Minha Vida. Então, é um cuidado que eu acho que essa CPI deve ter. Se a gente poderia, então, talvez fazer uma visita ao setor responsável na Caixa Econômica para que passassem para nós alguma explicação nesse sentido, né? Porque senão daqui a pouco a gente pode acabar errando num ofício e convocando uma pessoa e talvez comprometendo a Caixa Econômica num ponto que ela talvez não tenha nada a ver. Porque eu vejo assim, a parte jurídica, a gente é leigo e tal, mas a partir do momento que é mutuário, ele conseguiu através de um programa, fato, mas ele é dono. Se ele alugou daí, se ele vendeu daí, eu não vejo que o município tem como controlar isso. Não sei, na minha leiguice aqui, jurídica, eu não vejo que o município tem como. Eu acho assim, o fato que nós devemos apurar, e que é a nossa intenção, se tem pessoas que estão sendo ou foram beneficiadas, né, através da questão política e na questão do fura-fila. Porque, assim, quando fala da instituição Caixa Econômica, eu acredito que a gente precisa fazer uma discussão mais profunda para que a gente não traga nenhum reflexo negativo para o município de Toledo. Nós temos que ter este cuidado. Então, acho que a gente, junto com o jurídico aqui, os servidores e os vereadores, que nós possamos, então, fazer talvez uma reunião em separado, alguma coisa, para a gente discutir esse critério, para que amanhã depois não venha refletir de uma forma negativa. Na verdade, concedo uma parte, eu acho que a CPI ela tem que estar mais voltada à questão municipal, né? Até porque é o município que distribui as casas, que faz o repasse das casas, né? A Caixa Econômica repassa faz o os recursos. Já concluiu? Deixa eu só responder, vereador Luiz, já lhe permito. Só a questão, enfim, o que está claro para mim aqui, pode ser que eu esteja enganado, mas as informações que eu tive até então, é que a Caixa faz o financiamento. Eu acredito que talvez a Caixa tenha a possibilidade, e aí já me disseram que, na verdade, ainda que a pessoa esteja inscrita, esteja seprocada, ela poderia ter essa casa. Mas o que ficou claro aqui, e neste documento que a gente quer pedir para o município, talvez, então, o que deve ser questionado primeiro? Quais são os critérios da justiça distributiva adotados pelo município na relação, enfim, na ordem das pessoas que são beneficiadas? A Caixa Econômica simplesmente acredita na boa-fé do município que encaminha aqueles que devem ser beneficiados. Então, a Caixa Econômica, eu não vou dizer que ela responde subsidiariamente, solidariamente, por qualquer problema aqui, mas, na verdade, a Caixa Econômica faz o financiamento acreditando nos dados, nas pessoas que devem ser beneficiadas pelo município. Então, acho que não temos que nos preocupar em nada aqui com a questão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, a única coisa que nós temos que nos preocupar com a Caixa é que nos sejam encaminhados
todos os documentos relativos àqueles que já foram beneficiados. Repito, um cadastro, enfim, a relação simples e a relação, se tiver, a relação ampla, enfim, dos critérios, aquilo que a Caixa Econômica tiver. Mas a questão é que o município, isso eu perguntei aqui para o nosso companheiro vereador, ex-vice-prefeito, me disse que a responsabilidade é do município de encaminhar, então a gente não tem que se preocupar com isso. Vereador Luiz Johan. Obrigado por essa oportunidade. Eu só queria fazer uma colocação para vocês, que eu já participei de uma CPI. Tá? A gente tem noção, a gente participou. Os critérios, nós precisamos discutir os critérios. E os critérios, eu acho que não pode ser individual. Todos os critérios da CPI têm que ser, doutor, me permita falar, deverá ser por protocolo, através dessa casa. Todos os pedidos para convocação de pessoas o procedimento deve ser esse que foi na vez passada, né? E todas as votações das pessoas que são convocadas devem ser discutidas entre os vereadores, e a bom senso deverá ter votação entre os vereadores para convocar as pessoas. E se essas pessoas, nós não podemos ir de encontro para querer saber o que a Caixa Econômica tem. Se for necessário e preciso, nós convocamos aqui da discussão, nós convocamos, convidamos, e se a pessoa não quiser comparecer, a CPI tem força por lei, né, de convocar o Poder Judiciário para convocar, para vir aqui para depor, as pessoas chamando para depor, elas são obrigatoriamente a comparecer nessa casa. Então, nós, de repente, eu penso que nós não vamos ter tempo, poderá ser após uma reunião de ir às localidades visitar, sim. Agora, as comissões, as reuniões, as discussões, para as pessoas vir aqui para depor, vai ter que ser aqui para ser gravado, para elas saber, porque é uma questão muito séria, é uma questão de ter muito cuidado, né, para não machucar ninguém. Então, o objetivo é esse, tem que ter um regulamento, tem que ter uma forma da discussão de chamar as pessoas, e ela não pode vir no seu gabinete, não pode vir no meu, nem do Marcos, ela pode vir, mas a convocação, não, as pessoas deverá ser por protocolo, através dessa casa aqui, para as pessoas virem a depor. Eu acho que o sentido deve ser dessa forma. Ela pode vir lá, pode falar para você, mas para vir depor, ela tem que vir depor para todos os parlamentares. Bom, só para contribuir aqui com as opiniões, eu acho assim, o critério de avaliação, nós temos o lado social e o lado financeiro. A Caixa Econômica faz pura e simplesmente o lado financeiro. Ela não faz nenhum tipo de triagem. Ela vai dizer se o cadastro financeiro daquela pessoa, se a condição financeira está apta ou não. Então, ou ela aceita ou ela reprova, né? Então, acho que o furo da bala aí está na questão social que envolve o município. Então, a Caixa Econômica, eu não vejo assim algum tipo de irregularidade no âmbito financeiro, aí, porque o cadastro sai daqui, simplesmente eles avaliam se a renda familiar ela comporta o programa ou não, né? Mas até então, agora, só para concluir, me parece que o critério da Caixa Econômica, hoje, no programa Minha Casa Minha Vida, nem consulta de cadastro, mas tem da pessoa. Me parece que ela só não pode ultrapassar o valor do rendimento X, porque não tem mais nem a consulta da SPC, Serasa e nada. Então, eu acredito que única e exclusivamente o setor público que é responsável pelo cadastro. Desculpa, vereador Reinaldo. Se isso realmente aconteceu, o vereador Ademar, porque eu acho um absurdo, a pessoa já está num estado de carência financeira. Ainda, se o nome dela constar, digamos, no SCPC, ela não pode ganhar uma casa por causa disso, né? Então, eu realmente acho que se a pessoa, se ela está buscando ganhar uma casa para ter um teto para morar, essa questão não pode ser levada em conta, não. E qual é o pobre, qual é a pessoa que não está endividada, aí que necessita de uma casa? Retomando só aqui, vereador Luiz Johan, e doutor Eduardo e demais membros da CPI, Celestino,
Quanto à questão de aprovação e votação, por exemplo, a gente tenho a impressão que todos aqui concordaram, por exemplo, com os documentos, com as solicitações. Então, eu acredito que, por exemplo, quando algum vereador sugere alguma coisa, que foi a minha situação aqui, e os demais, ainda que tenham ficado calados, o que se percebe é que concordaram. Então, eu não vejo a necessidade de, por exemplo, vamos votar, então vamos convocar. Se ninguém contestar, é porque foi aprovado. Eu não sei se é necessário colocar em votação cada solicitação. Pelo ato de ontem, sim ou não? Tem que... Então, enfim, acho que a gente já precisa nessas primeiras, eu já deveria ter feito isso de antemão. Então, sobre a solicitação à Caixa Econômica, com relação aos financiamentos que já foram, todos os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que a princípio, pelo que nos foi informado, são em torno de 2.700. Os vereadores concordam? Vereador Luiz Johan. Vereador Marcos. Sim, concordo. Vereador Ademar. Sim, concordo. Vereador Reinaldo Rocha. Sim, concordo. Vereador Luiz Johan. Eu acho que é o primeiro caminho. O primeiro caminho é o primeiro ponto. Concordo, sim. Sim, Só ok. gostaria de... O segundo requerimento, ele é um pouco mais amplo. Solicita ao município, aí na verdade, porque por fim aqui eu fiz, mas eu acho que num mesmo ofício será solicitada a relação de todas as pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Também essa solicitação, na verdade, ela é a simples e a ampla. E qual foi? Eu fiz uma segunda solicitação agora, que foi a última. Dos beneficiários e dos cadastrados. Não. Ok, não, mas a gente fez uma... Dos critérios, é isso? Sim, Dos critérios. isso. Qual é a justiça... Obrigado, vereador. Qual é a justiça distributiva adotada pelo município? Quais são os critérios da justiça distributiva adotada pelo município? Os vereadores concordam? Vereador Marcos Zanetti? Sim, concordo. Vereador Ademar Dorschmidt? Concordo. Vereador Reinaldo Rocha? Sim, concordo. Vereador Luiz Johan? Está desligado o seu microfone. Sim, concordo. Então, Eu acho que o requerimento... doutor Eduardo, a senhor princípio presidente, seriam esses requerimentos para iniciar o estudo. Esses requerimentos podem ser feitos em nome de toda a comissão, então, já que tem unanimidade, todos podem assinar. Eu acredito que fica melhor, né? Eu não sei qual é a forma, deve ter uma forma a ser seguida, mas eu acho importante. Eu acho Não, que porque todos os em alguns vereadores podem momentos, assinar. talvez algum membro vai querer chamar uma pessoa que talvez outro membro não concorde, enfim. Então, nesse momento, como é unanimidade, eu acredito que pode ser feito o requerimento em nome da comissão. Né? Presidente, com licença. Na verdade, vocês deveriam ter trazido por escrito já esse requerimento para ser votado. Como não foi feito anteriormente, agora a comissão vai fazer esse requerimento e todos vão assinar. E a partir desse requerimento que vocês aprovaram, é que a gente vai fazer os ofícios, então, para essas autoridades solicitando o que vocês estão pedindo no requerimento. E com relação à convocação de pessoas para depor ou para prestar informações, o que vai acontecer é da mesma forma. O vereador traz o requerimento para a reunião da comissão, a comissão aprova, se for aprovado, aí sim vai se fazer ofício chamando essas pessoas. Dessa forma tem que funcionar. Correto. O chamamento à oitiva vai ser um segundo momento. Eu acho que o primeiro momento vai ser realmente a análise de todos os cadastros e dos critérios, enfim. Eu acho que isso vai nos dar bastante trabalho, ao mesmo tempo em que nós estaremos recebendo as pessoas e colhendo informações. Vereador, doutor Eduardo. Senhor presidente, só a título de contribuição, da proposta que o senhor fizeram de ouvir as pessoas, nós poderíamos colocar no site da Câmara Municipal a abertura dessa CPI e um pequeno cadastro para eventuais pessoas que se sintam interessadas em fazer a denúncia, poder dizer o nome da pessoa ou o anonimato, para a gente poder, então, verificar na lista, nos cadastros que virão, e para poder começar
pedir, porque eu estou vendo com certa dificuldade que a Caixa Econômica nos forneça toda essa documentação. Mas se pedirmos uma informação dirigida, é fato que eles vão nos encaminhar com maior rapidez. Tá? E eu não sei se essa é uma dificuldade dos senhores, mas, pelo menos para mim, da sistematização do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se não seria de bom tom já eleger de trazer o representante da Caixa Econômica, que é o gerente, e o secretário de Habitação, desde logo, para a gente ouvir eles, até para eles explicar como é que é essa sistematização e para a gente poder identificar o problema, a título de objetivo para cumprir a proposta da CPI. Eu não sei se a gente não poderia fazer isso desde logo. Eu acredito que vai no meu raciocínio. É trazer alguém da Caixa Econômica para pegar e fazer essa explanação, porque em cima disso nós temos fundamentação para convocar, para ouvir, porque às vezes a gente, no primeiro momento, a gente está buscando o cadastro, sei lá, eu acho que é pertinente. Eu vejo que presente. Seria... Com relação à parte de informática, a gente tem que falar com o diretor depois e o Robson. Ok. Presidente. Vereador Luiz Johan. Presidente, nós participamos, assim como nós conversamos aqui no começo, da CPI, de uma vez, já faz uns par de anos. Então, a convocação, eu acho que ela se faz necessária. Se ele não quiser vir por livre e espontânea vontade para vir aqui na Câmara para mostrar para os vereadores e fazer as colocações no que a Caixa estava embaseado, que fica melhor para nós vamos fazer um requerimento aqui assinado pelos vereadores e convocando. É a minha sugestão. Eu gostaria de ver dessa forma. Convite, por enquanto. Convite. Por enquanto, convite. Se eles não quiserem honrar o convite, mas que eu acredito que eles honrem o convite e vêm, a partir do momento, eles vão estar dispostos, porque é privado, né? E, com certeza, eles vêm com muita hombridade aqui para essa casa para fazer as colocações. Então, baseado nisso, né, nós vamos ter argumentos e uma visão de que forma a Caixa se propôs também para nós analisar os casos todos. Eu sugiro que seja dessa forma. Faça um convite e, se rejeitar o convite, faremos uma reunião. Né? Essa é a minha opinião. Eu vejo todas as sugestões válidas. Eu creio que esse chamamento ao responsável da Caixa, seja local, seja regional, é fundamental. Mas eu repito, e na verdade estou sendo um pouco, talvez, intransigente na questão de acreditar que os critérios da justiça distributiva do programa Minha Casa Minha Vida, na verdade, se não foram seguidos, ainda que não sejam amplos esses critérios, na simples análise, na confrontação dos beneficiários que já receberam as casas, com estas, eu tenho mais de 10, já tenho mais de 10 cadastros comigo. Eu sei que isso se repete com outros vereadores. Então, o que eu estou dizendo é que já temos, o vereador Marcos Zanetti me disse que já tem 38. Vereador Suelen, eu já tenho aproximadamente 20, ou seja, já são 58 cadastros que nós já temos. Então, é isso que eu digo, nesse primeiro momento a gente pode analisar já estes cadastros, porque, enfim, uma ação não priva a outra, sempre repito isso. Mas talvez eu perceba que não seja já o momento de chamar, porque se nós chamarmos, por exemplo, o sujeito da Caixa, e no dia seguinte nós tivermos este confronto e dizer isso aqui não bate, por exemplo, se no momento que nós chamarmos esta pessoa da Caixa, nós já poderemos dizer, olha, nós temos essa situação aqui, o que o senhor tem me dizer com relação a isso? Então, acho que, visto que nós já temos alguns cadastros que saltam aos olhos, a possibilidade de não ter havido justiça social, quem sabe isso já seja importante ser mostrado para a pessoa que vem aqui. Porque, repito, eu percebo que os critérios, o município vai nos dizer, e ele é obrigado a nos dizer qual é o critério da justiça distributiva que ele adotou. Então, eu acho que isto é o primeiro momento, porque de verdade, eu acredito que enquanto nós não necessitarmos chamar a Caixa Econômica, nós não precisamos. Certamente será chamado para talvez, porque quem sabe a Caixa não questione, vereador, ou pode ser que ela questione. Vereador,
Vereador Luiz Johan, permite, sim. Permite. Claro. Tá, a Caixa Econômica e todos os Direciona. bancos... Não, vira para reto. A Caixa Econômica e todos os bancos, todos eles se baseiam na documentação. E todas elas, como o vereador Reinaldo colocou, todas elas precisam de certidões negativas. Às vezes as pessoas não se encaixaram na certidão, ela parou na Caixa Econômica. Às vezes o município definiu uma regra e parou na Caixa Econômica na hora da distribuição das casas. Então, eu vejo que eu tenho, só para fazer um comparativo, tinha uma prestação de um funcionário público que tenha registrado, não saiu minha certidão. Fui na Receita para confirmar isso. Em todas as certidões e todos os financiamentos, não sai um centavo para ninguém se tiver o nome no Serasa ou se não tiver a certidão. Então, me desculpa, mas Vossa Excelência está equivocado. Isso aí é um programa do governo federal. Eu me lembro que o prefeito Scavinato dizia que fez um acordo com a Caixa Econômica, que o único empecilho na época é que não devesse no comércio local, para que não tivesse pelo menos o problema dentro do município, do comércio local. Agora, se o cara estava no Serasa com banco, com Brasil Telecom, com não sei o quê, isso não impedia nada. Agora, me parece que nem essa consulta não é feita mais, porque aí falou o vereador Reinaldo aqui, se o cara já deve na esquina na farmácia, ele já deve no mercado, e paga 500 pau de aluguel para não ser despejado, que justiça social nós vamos fazer com esse cidadão? Nunca que ele vai conseguir. Se ele tiver uma dívida de R$ 1.500 pagando aluguel, ele nunca vai conseguir sair da dívida. E qual que é a dívida dele? Não é de comprar uma calça de R$ 300. A dívida dele é do supermercado, da farmácia, aí cortou o telefone, não está mais nem aí, porque aí deram um cartão de crédito de R$ 400 para ele lá na empresa que trabalhou, ele usou para comprar alguma coisa para o filho dele, não consegue mais pagar também, já está em 1.500. Então, quer dizer, não é essa questão da certidão, a Caixa Econômica, eu me recordo muito bem, nas reuniões que eu participei, que o prefeito Scavinato dizia, olha, é o critério que eu estou querendo esse critério no município de Toledo, que não deva no comércio local. Então, e aí eu achava que era uma ação inteligente dele. Então, houve acordo, vereador. Então, houve acordo entre vereadores, desculpa, eu quero dizer que isso, na verdade, é irrelevante para a situação de momento. A gente não precisa ficar discutindo critérios se a gente ainda não recebeu as informações do município e tampouco da Caixa. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, mas não vem ao caso neste momento, desculpa. Vereadores, mais alguém tem alguma solicitação, algum encaminhamento a fazer? Acreditam que é necessário fazer mais alguma coisa, além desses primeiros passos de solicitar essas informações da Caixa, a relação, e do município, os critérios e a relação de todos os cadastros, ok? Podemos encerrar a reunião de hoje? Então, encerramos a reunião às 17h04 e temos já marcado para a próxima quarta-feira, às 14 horas, a próxima reunião, mas a qualquer tempo os vereadores poderão se reunir e o trabalho não acontece única e exclusivamente durante as reuniões da CPI, mas diariamente sendo atendida toda e qualquer necessidade de avaliação, de estudo, enfim, de busca de informações. Agradeço a presença de todos, agradeço Celestino, agradeço ao doutor Eduardo, Suelen, vereadores, Robson, Tere, seu Hélio, tenham todos uma boa tarde.